Brasília Capital Entrevista de hoje recebe o presidente do IPHAN, Leandro Graz. Estou aqui na companhia do Orlando Pontes, sou o Tácito Rodrigues. Presidente, primeiro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Queria já começar fazendo uma pergunta direta e reta para o senhor. O senhor é candidato a governador do Distrito Federal em 2026? Sou pré-candidato a governador. As candidaturas vão acontecer em junho do ano que vem, né, com as convenções. Disputei as eleições de 2022, tive 26,3%, 434.587 votos. Uma campanha muito austera, muito simples, singela do ponto de vista de recursos, mas muito forte, muito intensa nas ruas, representando aqui não apenas a mim ou o meu partido, ou a federação, mas acima de tudo um projeto que a gente construiu. Não foi uma candidatura aventureira, não foi uma candidatura de um indivíduo, foi uma candidatura de um projeto construído a várias mãos, programa de governo elaborado por mais de 200 pessoas, inúmeras escutas, encontros, participação da sociedade nesse projeto. E foi bom. Eu acredito que nós conseguimos apresentar à população. Faltaram 4.900 votos aproximadamente para um segundo turno em Brasília, o que seria, na minha avaliação, positivo para a cidade, para a gente poder debater melhor os assuntos. O governador faltou à época vários debates, se não me engano ele foi em 2 debates, pouco mais disso talvez, e então não tivemos a oportunidade de confrontar as ideias. E agora, em 2026, nós estamos trabalhando para ter uma frente única, uma frente ampla, a exemplo do que aconteceu nacionalmente, para defender Brasília e, acima de tudo, transformar a cidade. Brasília é capital, ela não pode ser contra-exemplo. Então, Leandro, mas você não é o único pré-candidato do campo da esquerda hoje. Pelo menos mais uns 2 ou 3 pré-candidatos. Como é que você vê seus adversários? não enxergo como adversários, Orlando. Penso que todos os partidos têm autonomia, têm legitimidade para lançar seus nomes. Desde o início, desde o final da eleição de 2022, eu defendo uma unidade. Não só dos progressistas ou da esquerda, mas das pessoas que gostam de Brasília. Até porque nós não vamos governar apenas com a esquerda, ou para os que pensam à esquerda. A gente vai governar para todo mundo. Então eu defendo essa frente ampla. Claro que uma divisão da esquerda inviabiliza qualquer possibilidade de vitória em Inclusive 2026. de segundo turno, né? Eu entendo que só a unidade possibilitará que nós superemos o atual governo, o atual grupo que está no governo, porque, de fato, a população ela precisa ver essa força, ela precisa ver essa consistência. Então, quando há divisão, isso demonstra fragilidade, isso demonstra também que pode haver ali projetos individuais, não projetos que representam a cidade. Então, o meu projeto não é um projeto individual, ele é um projeto Um desses coletivo. pré-candidatos, inclusive foi entrevistado pelo nosso jornal anteriormente, é o Ricardo Capelli, que está em franca campanha, que não pode nem se considerar uma pré-campanha, porque ele está morando nas cidades, ficando nas comunidades, e vai percorrendo o DF todinho. Enquanto isso, você está meio que preso a essa estrutura do IPHAN. Qual é a vantagem ou desvantagem, ou qual é a precipitação que pode estar ocorrendo? Olha, eu estou aqui na gestão, uma missão que me foi dada pelo presidente Lula de recuperar um órgão que estava destruído. Estou nas ruas, muita gente às vezes pergunta, mas você está andando nas ruas? Eu não sou mais deputado, então eu trabalho, eu tenho que fazer o que o presidente me pediu. Então eu tenho muito trabalho aqui. E ao mesmo tempo, não só os finais de semana, mas também à noite, ou antes de começar o expediente, eu tenho dado nas cidades. Estive em São Sebastião semana retrasada, em Ceilândia semana passada. Um cafezinho? Fui visitar escolas, fui visitar pessoas que estão ali na comunidade. Então eu continuo atuando nas ruas, e não sozinho, inclusive. Eu e outros colegas, companheiros, como o deputado Gabriel Magno, a deputada Érica, a senadora Leila, o deputado Reginaldo Veras, o Max Maciel, o próprio deputado Chico Vigilante, Ricardo Vale, entre outros parceiros, nós estamos realizando atividades nas ruas, demonstrando essa unidade que nós não só falamos, mas nós construímos na prática. Em relação a outras pessoas que são pré-candidatas, creio que principalmente aquelas que não conhecem tão bem Brasília, têm que conhecer. Eu estive em todas as regiões administrativas, fui em todos os hospitais regionais, mais de uma vez, inclusive, visitei mais de 370 escolas, eu conheço o Distrito Federal por dentro, sou daqui de Brasília, cresci em Brasília, trabalho aqui sempre. Então eu entendo que todo mundo que quer se colocar na vida pública, óbvio, tem que conhecer o lugar e as pessoas onde ele Ainda está. mais se começou como interventor. Foi a missão que ele recebeu naquele momento, né, 8 de janeiro. Inclusive, a ministra Margarete me ligou no dia 7 de janeiro para me convidar para o IPHAN, isso era um sábado. E no dia 8 aconteceu tudo aquilo. Dia 9, mesmo ainda não nomeado, eu já estava em campo com o time da superintendência, visitando os palácios, a gente podendo também dar respostas para essa recuperação, porque foi um dos crimes, inclusive, pelos quais o Bolsonaro e todo esse grupo de pessoas, os generais, e as pessoas que também instruíram, estão sendo acusadas,
é o crime de dano ao patrimônio cultural, que é previsto no Código Penal. Então, o IPHAN também foi importante para relatar, subsidiar as informações que hoje até estão nos autos. Nós fizemos relatórios para a Unesco, para o próprio governo brasileiro, e demos respostas concretas, né? A gente está aqui com um livrinho aqui na sua mão, que é resultado desse trabalho de recuperação das obras do 8 de janeiro, lá no Palácio do Planalto. Recuperamos 20 obras, demonstrando que o Brasil também é soberano, que a gente não vai ficar refém, seja do vandalismo, do golpismo e de criminosos que querem destruir a nossa cidade. Presidente, aqui no IPHAN está sob sua responsabilidade também a questão das igrejas, né? A gente viu recentemente agora no mês de fevereiro na Bahia que houve um desabamento e se falou muito sobre a questão do patrimônio histórico. No geral, como o IPHAN tem atuado, e até para deixar claro para o nosso leitor também, que responsabilidade é do IPHAN, que responsabilidade é dos governos, das paróquias, como é que funciona isso? Bom, primeiro é importante a gente entender que patrimônio cultural, seja ele material, o patrimônio edificado, ou patrimônio imaterial, ou arqueológico, é tarefa de toda a sociedade preservá-lo e também, não só da União, mas estados e municípios participam disso. O que é tombado, e o termo é até interessante, porque dá a ideia de cair, né? Caiu. Mas o tombamento é um termo que a gente traz lá de Portugal ainda, para dizer isso é patrimônio, né? E aí a gente usa o tombamento para falar do patrimônio material. Pode ser uma obra de arte, um acervo, uma igreja, um museu, um teatro, até uma cidade inteira como Brasília, Ouro Preto, Olinda e Salvador. Então nós temos hoje no Brasil mais de 1.200 bens tombados, certo? Salvador é um bem tombado, o conjunto histórico. Lá você tem 3.500 móveis. Alguns deles têm tombamento individual, como algumas igrejas. Tudo isso tem dono. O que é reconhecido como patrimônio cultural não é do Estado, não é do governo. O IPHAN tem sim um papel muito importante na preservação desses bens, orientando, recomendando e até podendo fazer investimentos, quando os proprietários comprovam que não têm recursos próprios para isso, que é o caso das igrejas, muitas delas. Apesar das ordens arrecadarem, apesar das dioceses arrecadarem, algumas alegam que não têm recursos para restaurar, para etc. e tal. Desde 1940, o IPHAN faz obras e ações nessa igreja de São Francisco. Infelizmente, houve essa fatalidade. Nós já tínhamos investido de 2023 até então mais de 4 milhões nessa igreja. O projeto já estava contratado para o restauro e agora nós vamos proceder. As ações emergenciais já começaram, escoramento, limpeza, estabilização. Mas é preciso criar essa consciência de que o que é patrimônio tem proprietários e todos somos corresponsáveis pela preservação disso, que é do Brasil, não é apenas dessas pessoas também. Leandro, por consequência dos cargos que vocês ocupam hoje, o seu principal adversário foi o governador Ibanez Rocha. E hoje vocês estão tendo que fazer algumas parcerias, né? Porque o IPHAN tem também investimentos e recuperações a serem feitas no Distrito Federal. Como tem sido essa relação institucional com o GDF? Rolando, eu sou uma pessoa republicana, sou uma pessoa estadista e eu respeito os meus adversários, mesmo quando eles nos atacam. Então, no caso, seguindo o exemplo do próprio presidente Lula, nós temos construído diálogo com todos os governos no Brasil, os governos estaduais e as prefeituras. No Distrito Federal não poderia ser diferente. A gente está falando da maior cidade tombada do mundo, maior perímetro urbano. É a capital, então ela tem que dar o exemplo. Desde o início, eu tive essa abertura para dialogar com o governo do Distrito Federal. O IPHAN tem projetos importantes aqui em Brasília, com a Secretaria de Educação, por exemplo, para promover a educação patrimonial nas escolas públicas. As ações do PAC em relação à Praça dos Três Poderes, o Catetinho e o Museu Vivo da Memória Candanga, investimentos do governo federal em Brasília, um projeto que a gente está fazendo na Vila Planalto para recuperar a Fazendinha e outros imóveis pioneiros aqui da vila, ações relacionadas também à perspectiva do Teatro Nacional, de outros bens. Então, o PPCub, do qual o IPHAN participou, não porque era nossa responsabilidade, mas fomos consultados e nos manifestamos, orientamos uma série de coisas para não haver conflito entre a norma federal e a local. Vou fazer um parênteses. O PPCub, na opinião do IPHAN, foi o melhor projeto que poderia ter para Brasília ou foi apenas o melhor possível? O IPHAN não opina sobre a lei. O IPHAN, ele responde a consultas para que a lei, no caso do autor dela, que é o governo, não tenha conflito com a norma federal. Então a gente tem uma norma federal sobre o tombamento de Brasília, que é igual à norma distrital, porque Brasília é tombada tanto local quanto federalmente, e o PPCub poder espelhar isso. Na nossa avaliação, especialmente depois dos vetos, houve sim um certo alinhamento com a norma federal. Nós nos manifestamos 3 vezes nesse processo.
E uma delas, que foi a última, depois da aprovação da Câmara, nos manifestamos voluntariamente porque nós víamos muitos problemas naquilo que os deputados distritais tinham aprovado e que o governo, inclusive, tinha encaminhado. Por exemplo, o fato da TerraCap se adonar das áreas dos espaços públicos aqui no Distrito Federal que não tinham ainda nenhum tipo de construção. E entendo que o papel do IPHAN foi fundamental para sanear o PPCub e dar-lhe uma cara mais condizente com a norma federal. Esse exemplo, dá para dar uns 3 ou 4 exemplos desse saneamento que o IPHAN fez, Com certeza. que o IPHAN fez no PPCub? Acho que esse ponto da TerraCap é o mais grave, era o mais grave de todos, e ele foi vetado pelo governador, apesar de o próprio líder do governo ter encaminhado a emenda. Nós tivemos um outro caso, que é o caso do gabarito aqui do setor hoteleiro, daqueles prédios que hoje são de 3 andares, a perspectiva era aumentar. O IPHAN, inclusive, recomendou antes lá atrás que não houvesse esse encaminhamento sem estudos prévios e também em relação a algumas áreas de ocupação das pontas, né? Principalmente da ponta sul. Mas digo de novo, o PPCub ele é uma lei de natureza municipal, no caso não somos município, é distrital. Ela é uma lei de uso e ocupação do solo. O IPHAN não manda no GDF. O IPHAN não é um órgão de controle. Quem é órgão de controle é o Ministério Público, Tribunal de Contas. O IPHAN é um órgão federal do Poder Executivo. E ele tem normas que são aplicadas para o tombamento federal. Então, o nosso papel é tentar sempre em diálogo fazer uma sintonia entre a norma federal e a norma local, que é do GDF. E foi isso que a gente fez nesse caso. Leandro, queria entrar um pouquinho agora na pauta aqui do Distrito Federal, né? Você tem dito que tem caminhado aí pela cidade, né? Apesar e mesmo com o trabalho aqui no IPHAN, uma das grandes situações, né? Uma situação mais grave, talvez, que a gente enfrenta e que tem muito se falado é a questão da saúde. Numa entrevista recente, inclusive, o deputado distrital Chico Vigilante falou que o IGES é um monstrengo que foi criado ainda na época do Instituto Hospital de Base, na época do governador Hollenberg. Como é que você vê essa situação hoje da saúde e o que você faria de diferente se chegar ao Buriti em 2026? A gente tem um problema gravíssimo hoje no Distrito Federal em relação à saúde, entre vários problemas, mas esse para mim é a raiz, que é a falta de cobertura naquilo que a gente chama de atenção básica em saúde, que é a saúde perto da casa das pessoas, é a saúde da família, é o agente comunitário de saúde indo lá para saber como é que você está, para fazer os exames periódicos. Hoje a gente está com uma cobertura de aproximadamente 60%. Estados como Piauí, Maranhão, entre outros, alcançaram para cima de 70%, 80%. Qual é a consequência disso? Se as pessoas elas não têm um acompanhamento frequente, a tendência é adoecerem. E se elas adoecem, onde é que elas vão? No hospital, na UPA. Então você sobrecarrega a UPA e o hospital. Essa é a raiz dos problemas. Mas ela não é um acaso, ela não é um fruto da natureza. Ela é uma opção política. O governo atual, ao contrário do que prometeu na campanha lá em 2018, fez justamente uma priorização daquilo que a gente chama de média e alta complexidade, através do IGES. Botou todo o investimento quase, muito recurso. Por quê? Aí você tem contratos extremamente vultuosos, você tem mais terceirizados, você tem mais benefícios para a iniciativa privada e desabasteceu a atenção primária. E é importante também fazer uma delimitação entre o que era o Instituto Hospital de Base e o que é o IGES. O Instituto Hospital de Base era uma instituição, Serviço Social Autônomo, um exemplo do Sara Kubitschek, com contrato junto à Secretaria de Saúde para cumprir metas e resultados no Hospital de Base. O libanês, inclusive, falou que era um ninho de corrupção, etc. E tal. O que é que ele fez? Ele ampliou esse serviço. Ele falou que se ele fosse eleito, ele ia acabaria acabar. com aquilo. Então ele mentiu, né? E aí ele ampliou. Ele ampliou o Instituto Hospital de Base para o IGES. E aí o IGES ampliou também o seu contrato com a Secretaria de Saúde para gerir o Base, Santa Maria e as UPAs. Não cumpre resultado, não cumpre meta, não entrega serviços de qualidade, virou um ninho de corrupção de verdade, inclusive secretário preso, os 3 primeiros presidentes denunciados por improbidade. Eu, à época que eu era deputado distrital, fui, sem dúvida, a pessoa que mais combateu esse modelo. A gente fez denúncias inúmeras no Tribunal de Contas, no Ministério Público, inclusive a prisão do secretário de Saúde à época foi oriundo de um processo que eu encaminhei ao Ministério Público do Distrito Federal, e está aí o resultado. Eu acho que é preciso abrir a caixa preta do IGES, é preciso fazer o pente fino. À época também, que a gente estava na Câmara, havia auditorias sendo feitas. Cadê essas auditorias? Não foram publicadas. A gente teve acesso a 11 delas na época e todas indicavam problemas de superfaturamento, quebra de impessoalidade, conflito de interesse, entre outros. A gente sabe que a saúde tem comando, certo? Quem comandou a saúde desde o início do governo libanês foi o PP Nacional.
através de pessoas indicadas pela vice-governadora e pelos líderes do PP Nacional. Então, é preciso também começar a entender qual é a relação partidária com quem lidera a saúde. Isso está muito evidente. O ex-presidente do IGES, Gilberto Ock, de onde ele vem? Do PP Nacional. O ex-secretário Osney, de onde ele era? Do Ministério da Saúde na gestão do Ricardo Barros, PP Nacional. E tantos outros. O Francisco Araújo, de Alagoas, vinculado a quem? Né? Então, a gente tem ali uma trama muito esquisita e que está colocando a vida das pessoas em risco. A gente tem aqui no DF a maior... o Ministério da Saúde agora. Então, a gente tem hoje no DF o maior tempo de espera da fila do SUS no Brasil. É onde as pessoas mais demoram para ser atendidas em todo o país. Capital da República, desse tamanho aqui, muito menor do que outros estados, e não consegue fazer o básico. Então, não é só um problema... porque vem... Aí, de vez em quando, eu vejo a vice-governadora falando assim, porque vem muita gente do entorno. Porque vem muita gente da Bahia. Pelo amor de Deus. Aí agora a culpa da crise da saúde é da população do entorno? E o SUS é para todos mesmo. O SUS é universal, é para todos, ele tem que ser equitativo, inclusive atender quem mais precisa no primeiro momento. Mas é essa a realidade da capital do país, uma vergonha, e não só na educação, aliás, não só na saúde, na educação também. Nós somos o último lugar. Leandro, sobre a educação, você falou que percorreu aí 370 escolas em todo o DF. Professores têm tido problemas sérios ao longo dos últimos anos, última década no mínimo, com a questão dos salários, ou seja, o plano de carreira deles ficou comprometido, o professor não tem mesmo a mesma valorização que tinha anteriormente. Para a educação, qual seria a sua proposta como possível governador? Orlando, a educação hoje, infelizmente, está precarizadíssima. E aí você falou dos professores, acho que é o primeiro ponto que a gente realmente precisa discutir. O DF já foi referência não só em salário, remuneração, mas também em formação de professores. Que hoje não existe. A IAP, que agora é uma subsecretaria, já fez um trabalho extraordinário aqui. Né? Uma formação que tinha muito sentido para o dia a dia dos professores. Ao mesmo tempo, a gente tinha programas de saúde e qualidade de vida do professor. Hoje os professores estão doentes, adoecidos, muitos afastados por licença médica, alguns afastados por problemas de saúde mental, depressão, síndrome de Burnout e tantas outras questões que são oriundas dessa sobrecarga. É muito duro para um professor chegar numa sala de aula com 40 alunos entupidos, sem ar-condicionado, no calor infernal, para poder fazer um bom trabalho. E sem contar que o perfil dos alunos mudou. Mudou, a gente está no outro momento. A questão da educação mesmo, da relação dos professores, a questão do bullying. E os alunos com a rede social hoje eles não têm mais a mesma. A escola reflete muito as né? transformações da sociedade, da família. Não tem como a educação funcionar sem a participação das famílias. É preciso trazer as famílias para dentro da escola. E aí eu posso dizer também... O que você faria com as escolas militarizadas? Transformaria escolas em tempo integral, em educação integral, no contraturno com ciência, tecnologia, cultura, esporte e tantas outras atividades. O militar foi preparado para estar nas ruas, não para estar dentro da escola. Quem está preparado para estar dentro da escola é o professor, orientador, psicólogo. O militar foi preparado, formado para atuar nas ruas, protegendo o cidadão. Eu acho que a Polícia Militar tem um papel fundamental no batalhão escolar. Ela precisa, inclusive, nos ajudar, né? Porque o problema da violência não é um problema da escola, é um problema da sociedade. E ela desemboca na escola. E por que você acha, Leandro, que as comunidades acabam votando? Isso é feito uma consulta prévia. Claro. Né? Vota a favor de levar um militar para dentro da escola. Que fenômeno é esse? Porque o que elas vendem, as pessoas que defendem a militarização, é que com isso haverá segurança nas escolas. Mas não adianta você botar o policial dentro da escola se o menino vai sair e 100 metros ali adiante ele vai dar de cara com o traficante e aí vai ter acesso à arma. Por isso que eu defendo o batalhão escolar, eu defendo a polícia ali perto da escola, protegendo as famílias e os estudantes. E mais, a gente já viu que as escolas militarizadas não corresponderam do ponto de vista da aprendizagem. Os resultados das escolas militarizadas é pior do que muitas escolas não militarizadas. Então não é esse o caminho. É diferente das escolas militares. Colégio Militar, por exemplo, que tem toda uma proposta pedagógica, faz seleção, é diferente. Então eu defendo escola integral em tempo integral. O aluno vai ter acesso não só à cultura, arte, ciência, tecnologia, esporte, formação profissional, principalmente falando de ensino médio. O aluno tem que sair da escola já preparado para alguma atividade, para alguma atuação na sociedade. E é o que está acontecendo em vários lugares do Brasil. O DF é o último lugar no ranking da educação integral.
na proporção entre alunos e Para a escolas. gente fechar esse tripé do que é, digamos, o que é sustentado pelo Fundo Constitucional do DF, que vive sendo ameaçado, a gente precisa falar um pouquinho da segurança pública. Com certeza. O que Leandro e a sua corrente política veem sendo feito de positivo ou que está deixando de ser feito na segurança pública do Distrito Federal? Olha, a gente tem tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, as corporações mais bem formadas do Brasil. A gente tem um critério de seleção muito interessante. Então, quem ingressa nas corporações são pessoas muito bem formadas, preparadas e, creio que a maioria vocacionada. O problema hoje da segurança pública é, em primeiro lugar, a qualidade de vida desses policiais, desses bombeiros, também muitos adoecendo. Nós temos um alto índice de suicídio, ninguém fala sobre isso nas corporações. Falta de inteligência, equipamento tecnológico, infraestrutura para que eles trabalhem da melhor forma. Porque hoje, segurança não é só polícia na rua, segurança é prevenção. Acima de tudo é prevenção. Então a gente precisa de inteligência para prevenir o crime, saber quem é que está atuando no tráfico e pegando principalmente a criança e adolescente. A gente precisa ter essa capacidade de fazer com que o crime não aconteça. E aí tem um recorte dentro da segurança pública muito sério, Orlando, que é a violência contra as mulheres no DF. O DF é campeão de feminicídio. As medidas protetivas aqui não são devidamente acompanhadas e cumpridas. Então a sensação de medo é muito alta. Pergunta para qualquer mulher de Brasília se ela tem tranquilidade de andar na rua à noite, qualquer lugar que more, principalmente nas periferias, onde a iluminação pública não existe, onde você não tem nenhum tipo de estratégia comunitária de segurança pública. Então eu defendo maior investimento em tecnologia e infraestrutura, saúde e qualidade de vida para os policiais e um combate ostensivo e duríssimo aos autores de violência contra as mulheres, especialmente aqueles que já estão cumprindo medida protetiva, mas não são devidamente acompanhados. Leandro, queria falar um pouquinho agora também sobre um outro tema, né, que tem sido bastante debatido aqui no DF, que é a questão da geração de emprego. Recentemente até saiu essa semana uma reportagem do Globo dizendo que o perfil do trabalhador mudou. Né? 37% dos trabalhadores formais pediram demissão, que foi o maior número já registrado na história do país. E ao mesmo tempo a gente vê uma onda nesse momento das pessoas quererem virar empreendedor, ter o próprio negócio, ser patrão, né? como a gente costuma dizer. Que propostas você avalia que seria possível implantar no Distrito Federal, pensando em economia criativa, em profissões do futuro, como você falou, de escola integral? O que daria para fazer aqui no Distrito Federal? O DF hoje tem o dobro de desempregados da média nacional. A média nacional está em 7%, pouco menos, e aqui são 15%. Ou seja, o Distrito Federal, Brasília, não fez acontecer um modelo de desenvolvimento econômico que nos deixasse mais independentes do serviço público, por exemplo. E Brasília tem muitas vocações econômicas ainda não ativadas, não devidamente fomentadas. Por exemplo, setor tecnológico. Brasília poderia ser o hub tecnológico do Brasil e da América Latina, atraindo para cá empresas de TI, de software, desenvolvimento, programação, que inclusive dialoga muito com essas expectativas da nova geração, que está envolvida com as redes sociais, com as novas tecnologias, com o celular na mão, já é letrada digitalmente, que poderia estar entrando nesse mercado e sendo uma grande mão de obra e ao mesmo tempo bem remunerada, porque tem bons empregos, paga-se melhor. Ao mesmo tempo, a gente tem aqui no DF uma vocação muito interessante para a economia criativa. A gente fala, por exemplo, da W3 Sul, está abandonada, quebrada, velha, caindo aos pedaços. A economia criativa, com novos serviços, envolvendo o setor de gastronomia, também Brasília tem muita vocação para isso. A agroindústria, Brasília tem um cinturão verde interessantíssimo da agricultura familiar, mas que está sendo cada vez mais enfraquecida pela grilagem, porque seus produtos são produtos que não têm a transformação industrial, poderiam estar sendo ali transformados para ganhar mais valor, aumentar o valor agregado e ir para o mercado com preço melhor e essas famílias serem melhor remuneradas. Ou seja, existe em Brasília uma avenida para investimentos, não só dessas naturezas que eu falei, tecnológicas, serviços, economia criativa, mas até para os tradicionais modelos econômicos, por exemplo, da própria construção civil. Brasília ainda pode crescer e pode crescer de forma sustentável, não pode crescer a partir da grilagem como está acontecendo agora. Então, é preciso que haja também uma revisão sobre esse fluxo e esse modelo de disponibilidade de terras e de crescimento urbano, que está desordenado e está mal feito. Então, tudo isso permitiria que Brasília se transformasse num grande polo de desenvolvimento econômico. Mas aí tem que ter incentivos tributários, formação, capacitação profissional, que hoje, infelizmente, não é a contento. Né? Leandro, a gente tem visto o governo do GDF há poucos meses adotar, mesmo que experimentalmente, a tarifa zero
né? E tem sido aparentemente um sucesso, né? Sim. E esta era uma bandeira da esquerda. Vocês continuam apoiando a tarifa zero ou agora que viram bandeiras invalidas, vocês ficaram com... Eu, inclusive, é preciso, quando as pessoas acertam, a gente reconhecer. Foi um acerto a tarifa zero aos finais de semana. E eu defendo que ela seja expandida para além dos finais de semana e dos feriados. Para a semana inteira. A gente pode começar experimentando algumas linhas, que são linhas mais transversais, né? Norte, Sul, Leste, Oeste, que faz esse deslocamento das pessoas ao centro da cidade. Os horários também poderiam ser ampliados. Hoje, infelizmente, o trabalhador noturno, principalmente garçons, gente que trabalha na vigilância, tem dificuldade de voltar para casa. Você vê hoje o setor de bares e restaurantes em Brasília enfraquecendo, porque meia-noite tem que fechar, porque senão o cara não volta para casa. Às vezes 11h30 levanta as cadeiras. Vai embora. E eu já vi, Orlando, muitos restaurantes, conversando com garçons, os caras dormem no estabelecimento porque não tem como voltar para casa. Ou eles ficam lá, ou eles têm que pedir demissão. Então, essa questão do transporte ela é muito séria, porque não tem a ver apenas com ir e vir. Tem a ver com emprego, tem a ver com acesso à cultura, tem a ver com acesso à saúde. Muitas pessoas não conseguem a consulta porque não tem R$10 para pagar a ida e volta da passagem de ônibus. Você vê que milhares de pessoas estão se deslocando e passeando e consumindo. Exatamente. O comércio no final de semana fica aquecido. É uma grande estratégia e vários estados implementaram. O Piauí agora, por exemplo, implementou a tarifa zero no metrô. A qualquer momento. Agora, isso tem um custo. Também a gente não pode ser irresponsável e dizer assim, vai ser de graça. De onde que vai vir o dinheiro? Alguém vai pagar. Alguém vai pagar essa conta. O que a gente precisa demonstrar é que essa conta vale a pena. E é a viúva, né? Essa conta vale a pena e a gente precisa comprovar. E criar novos canais de financiamento para a mobilidade urbana. Não só para pagar o transporte tarifa zero, mas para a gente ampliar o metrô, implementar o VLT tão sonhado em Brasília, ampliar as linhas de ônibus, colocar o transporte de bairro e comunidade, pode ser van, micro-ônibus, circulando no meio das quadras. Por que outras capitais e outros países, inclusive, isso funciona em Brasília? Não. É uma questão também de vontade política e de prioridade. Aí tem que quebrar alguns acordos de padrinhos, né, compadres e comadres, para a gente poder avançar e atender a população que está precisando. Leandro, a gente está falando um pouco agora do comércio, né? Você falou de bares e restaurantes. Recentemente a gente teve a oportunidade de entrevistar o José Aparecido, presidente da FEComércio, e inclusive é uma bandeira que o próprio jornal Brasília Capital está encampando de se colocar na hora no centro de Taguatinga, num prédio ali do BRB que vai ser desocupado. Você acredita que essa pode ser uma medida para reviver esse comércio ali do centro de Taguatinga e você também se compromete a encampar essa bandeira de reaquecer o comércio? Acho que esse é um caminho importante e que funciona. Eu estou agora podendo conhecer o Brasil mais profundo. O que eu tenho visto nos centros históricos, nos centros urbanos, é que a ocupação do centro é fundamental para que ele esteja vivo, revitalizado e dinâmico. E como é que você revitaliza o centro? É colocando serviços públicos, colocando habitação, colocando serviços, comércio, segurança. É o que está acontecendo em algumas capitais, inclusive. Esse abandono do centro é muito problemático, principalmente para a segurança pública, para a economia. Taguatinga está vivendo essa decadência do centro. A gente precisa... A obra do túnel, desde a época que começou, que interditou ali. Exatamente. E depois aquelas bulevares que foram construídas não corresponderam, não reativaram. Eu tenho conversado com alguns colegas, amigos, comerciantes de lá também, todos se queixando muito. Tem também uma coisa que em Brasília não se utiliza adequadamente, que são os incentivos tributários. Então, se você tem uma área degradada ou que está em degradação, é preciso urgentemente entrar com incentivos tributários, redução de IPTU ou IPTU progressivo, ou você criar ali incentivos de zoneamento. Quem implementar aqui um café, um restaurante, uma pousada, vai ter um crédito tributário, por exemplo. Lá em Salvador isso está acontecendo. Quem recupera um imóvel no centro histórico, aquilo que foi investido retorna em 50% para o investidor e ele pode não só usar isso em crédito tributário, como pode transferir para alguém, no IPTU, no IPVA, qualquer outro tipo de imposto municipal. Então, você implantaria isso em Brasília? Eu acho que a gente tem como implantar e eu implantarei, se um dia for governador, não só nessas áreas como Taguatinga, mas também a gente tem áreas lá em Planaltina, que está abandonada do centro histórico da cidade, aqui no próprio Plano Piloto 4 Sul, é você fazer o chamado zoneamento econômico. E aí você faz com que as pessoas voltem a ocupar aquele lugar e atendendo a população, fazendo com que haja mais espaço. Você acredita, Leandro, por exemplo,
conceder o complexo da rodoviária para a iniciativa privada foi um erro? Você refaria esse? Eu não sou contra as parcerias público-privadas, não sou contra as concessões, desde que elas beneficiem a população e não gerem exclusão social. A grande questão da rodoviária não é em si a concessão, mas a partir da concessão, primeiro, para quem é essa concessão? Qual é a outorga, que é o que o concessionário vai pagar? É justa? Ele está arrecadando para além do normal? Outra, os serviços que vão ser implementados ali, eles são condizentes com a realidade de que ocupa a rodoviária? Se eu pagar R$10 um pão de queijo, você vai pagar R$10 um cafezinho com leite? Um pingado? O caldo de cana com pastel. Caldinho de cana com pastel vai para 20? Da Viçosa. Acabou, vai matar o comércio. Aliás, vai matar a população que vai poder consumir. Vai afastar as pessoas e aí, enfim, né, os trabalhadores que chegam 5h30, 6 horas da manhã na rodoviária, tomam um pingadinho ali com um pão de queijo, um pão com manteiga, não vão mais poder. Tem a situação dos camelôs. Aí tem os camelôs, os ambulantes, né, para onde que as pessoas vão. Então, penso que essa questão da rodoviária ela foi muito mal esclarecida, tá aí, foi parar no Tribunal de Contas, parece que tem alguma coisa mal explicada ali sobre quem está pegando essa concessão, a ocupação do estacionamento lá em cima da Zona Verde também. Peraí, a mesma empresa ela vai arrecadar e ela que vai controlar quem entra e sai, e ela que vai dizer ao governo quanto que o governo tem que receber? É incrível, né? Então é esquisito, né? Leandro, partindo um pouco já para o final da nossa conversa, eu queria que você avaliasse um pouquinho. O governo Ibanez se apresenta como um governo de obras, né? Obra por todo o canto da cidade, por todo o DF. Você acha que essas obras estão sendo feitas dentro do que espera a população, do que é a demanda da cidade, ou teria algum tipo de coisa que não seria necessário e que pode estar causando algum transtorno? Olha, obras são importantes, precisam ser feitas, e eu defendo as obras que vão melhorar a vida das pessoas. Aí eu pergunto para quem mora no Recanto das Emas, como está o trânsito no viaduto do Recanto neste momento? Pergunto para quem mora em Taguatinga, como está o acesso ao túnel de Taguatinga e o que isso provocou para a economia local? Pergunto em relação a outras obras viárias, Riacho, entre outros. As obras viárias, se elas não estiverem conectadas com o fortalecimento do transporte público e da mobilidade urbana, elas só vão ser paliativas e vão, infelizmente, estimular o uso do carro. A gente precisa de obras de infraestrutura urbana. Por exemplo, a gente precisa ampliar o saneamento básico em várias regiões que não têm água tratada ainda. A gente precisa ampliar os investimentos na mobilidade com a implementação do VLT e a ampliação do metrô, que é o que a população realmente precisa. A gente precisa de obras na saúde. A gente precisa de obras na educação. Quantas escolas esse governo construiu? Pouquíssimas. Em 6 anos, vai chegar a 8 agora. A gente precisa de novas creches. A gente precisa de obras na assistência social para ampliar o acesso da população aos CRAS, aos CREAS, à saúde mental. A gente precisa de obras, por exemplo, na cultura. Cadê o Cine Itapuã? Cadê os equipamentos culturais na cidade? Santa Maria não tem um equipamento cultural. A gente precisa de escolas técnicas. Então, isso também é obra. A obra não é só viaduto. Então, a gente vai mudar a concepção das obras em Brasília, vai fazer mais obras do que esse governo fez e, principalmente, obras que transformem o dia a dia das pessoas. Leandro, existe a possibilidade de voltando um pouquinho para o cenário político, uma chapa puro sangue, Leandro Grassi e Reginaldo Veras? O Reginaldo é pré-candidato a deputado federal, meu amigo, parceiro, terá o meu apoio. Caso eu seja pré-candidato ao governo, estaremos absolutamente juntos e eu vou trabalhar para que ele seja reeleito. Mas ainda está muito cedo, né, para a gente falar de chapa, quem vai ser o vice. Já temos aí a pré-candidatura da senadora Leila, à reeleição. E a pré-candidatura da deputada Érica Cocai também ao Senado. Temos a pré-candidatura do deputado Reginaldo Veras, a pré-candidatura do deputado Max Maciel à Câmara Legislativa, bem como do Gabriel Magno, entre outros parceiros que já têm se colocado. E aí eu digo de novo que todas essas lideranças, e para além delas a sociedade, as lideranças da população, serão fundamentais para este projeto coletivo. Quem acha que vai resolver a eleição com seu próprio nome ou com seu próprio partido, já está fracassado. Então, o que eu venho defendendo, foi o que a gente fez, Orlando, desde o final do primeiro turno. O que permitiu que o presidente Lula tivesse em Brasília o melhor resultado entre o primeiro e o segundo turno? Foi a unidade dessas pessoas. E eu tive a oportunidade, naquele momento, de entrar para a coordenação da campanha, e a gente fez uma série de atividades, dialogamos com católicos, evangélicos, comerciantes, agentes culturais, ambientalistas, estudantes, pessoal da saúde, para mostrar que o Brasil não poderia continuar naquele rumo. O presidente Lula melhorou o resultado aqui, não chegou a ponto de ultrapassar, mas isso é a demonstração de que só a unidade
é que vai permitir derrotarmos o extremismo aqui no DF. Leandro, percebe-se que você evita citar nomes, mas eu vou citar. Como é que você vê a atitude do Ricardo Capelli de fazer essa campanha, essa pré-campanha, praticamente sozinho, só com o apoio do partido dele, do PSB? Você vê que o ex-governador Rodrigo Hollenberg faz parte dessa estratégia. E só complementando, o Hollenberg inclusive disse numa entrevista para a gente que o Capelli seria o nome preferido do Lula aqui em Brasília. Eu desconheço essa informação e se você perguntar para alguém ligado ao presidente Lula, possivelmente você vai ter a mesma resposta. Veja, eu conheço muito pouco o Capelli, nós estivemos juntos em algumas oportunidades, já dialogamos em relação a Brasília. O PSB, em 2023, 2024, vinha participando desse encontro suprapartidário, que era ali composto por 8 partidos. Inclusive o próprio PSB, em vários momentos, defendeu a unidade e defendeu que não houvesse antecipação de pré-candidaturas. Foi uma decisão interna, não sei também se foi com o partido inteiro, eu não sou do PSB para dizer, mas vou dizer uma coisa, assim, obviamente que todo mundo que quer se candidatar em Brasília tem que conhecer Brasília, e acho louvável que as lideranças procurem entender os territórios e saber os problemas, que procurem conhecer. Para quem é daqui, para quem nasceu aqui, cresceu, trabalhou a vida inteira, né, a Câmara Legislativa me deu muito essa oportunidade de andar no DF todo, não só em regiões já formalizadas, as RAs, mas também territórios que são esquecidos, Vila Nova, Nova Colina, Dorothy, Café Sem Troco e tantos outros, né, que não estão nem no mapa do DF e que quando nós vamos lá, aí você vê realmente a desigualdade, a tristeza que é na capital da República termos pessoas que não têm o que comer, que não têm água tratada na torneira e tantas debilidades. Então, eu vou continuar defendendo a unidade. Capelli não é meu adversário, Capelli é uma liderança do PSB, faz parte do nosso governo, então eu entendo como um aliado. Agora, de fato, vou reafirmar, se não houver unidade, não haverá vitória, haverá apenas fracasso e projetos pessoais que vão servir apenas para entender alguns interesses específicos. Tá bom, né? Leandro, inclusive a gente, na conversa que a gente teve com o deputado Chico Vigilante, ele deu uma declaração até certo ponto polêmica, na minha opinião, em que ele disse que a Celina não era, na verdade, o adversário mais difícil numa possível disputa. E aí ele citou, por exemplo, o Gustavo Rocha, né, secretário da Secretaria Civil, e o Zé Humberto. Você concorda com isso? Seria mais fácil enfrentar os dois do que a vice-governadora? É difícil. Quem quer ganhar a eleição não escolhe adversário. Eu respeito a todos, respeito os meus adversários, faço críticas e realmente é preciso falar dos erros, dos equívocos, dos males que estão sendo provocados por essa gestão a Brasília. Então, quem for o candidato deles, obviamente, será enfrentado por nós. E nós vamos, para além do enfrentamento pessoal, que não é o que a população deseja, nós vamos confrontar projetos e mostrar quem realmente tem capacidade de transformar Brasília. E não são eles. Nós entendemos que hoje nós temos o melhor projeto. Para encerrar mesmo, Leandro, queria agora abrir a oportunidade para você falar aos nossos espectadores, nossos leitores do jornal, deixar sua mensagem. E aproveitando, queria te fazer uma provocação também, perguntando para você qual seria o grande presente que você daria para Brasília, já que a gente está próximo do aniversário da cidade. O que você sonha em ver aqui na cidade, e te agradecendo mais uma vez aí pela oportunidade? Olha, eu que agradeço a vocês, é um prazer recebê-los aqui. Quero dizer que é um momento muito especial, muito importante da história do país. Nós estamos reconstruindo políticas. Eu só tenho a agradecer ao presidente Lula por ter me convidado para essa tarefa. Para mim tem sido um grande aprendizado. Eu sou gestor, tenho formação, mas já estive em gestão, mas hoje estar aqui para mim tem sido um grande desafio e creio que também me prepara, me habilita para outras tarefas mais adiante. O estágio? O IFAM é um órgão complexo, né? Porque está no Brasil inteiro, Orlando. Então eu governo 27 estados, na verdade, não só um. E preciso coordenar tudo isso. O IFAM tem muitas frentes de trabalho. Então a gente está tocando obra, né? Você falou de obra. Eu estou realizando 144 obras aqui dentro do PAC, mais 44 obras do próprio IFAM. A gente está trabalhando com comunidades inteiras do patrimônio imaterial. A gente lida com licenciamento, a gente lida com outros tipos de empreendimento que não são apenas do patrimônio. Então, um grande exercício mesmo de gestão pública que eu tenho vivido aqui. E para Brasília, o presente que eu gostaria de dar e de vê-la recebendo é que Brasília saísse desse lugar de contra-exemplo. Capital não é capital apenas porque acolhe o poder público, administrativo, federal. Capital tem a ver também com exemplo, com referência. Uma capital, ela é modelo. Uma capital, ela tem que espelhar o que há de melhor. Brasília hoje, eu falei, é
maior tempo de espera na fila do SUS, é o último lugar na oferta da educação integral, terceira maior população de rua do Brasil, top no ranking do feminicídio. Contra-exemplo. Então, o que eu queria dar para Brasília é que ela fosse exemplo, que a gente pudesse espelhar para o Brasil bons modelos, boas referências. Infelizmente, hoje não é o que está acontecendo, mas é possível, é muito possível. Isso implica vontade política, gestão, trabalho, seriedade, disciplina, planejamento e, acima de tudo, pacto. Digo de novo, o dia que governarmos essa cidade não será apenas para alguns, será para todos. Será principalmente para quem mais precisa, envolvendo a sociedade, muita participação, a gente retomar o orçamento participativo. Quem tem que dizer onde o dinheiro tem que ser aplicado não é apenas o governador, não é a Câmara Legislativa, é o povo, porque o povo sabe das suas dores. Então, se o povo disser, olha, a gente precisa de mais investimento aqui, isso já é legítimo, então vamos para lá. É esse esforço que eu quero construir, que quero empregar, e a gente sonha realmente com essa Brasília que não seja controlada pelos grileiros, pelo tráfico ou pelos corruptos, né? Por aquelas pessoas que só sugam o orçamento público e não devolvem nada para a população, mas que seja governada por quem gosta, por quem ama a cidade. Ok, Leandro. Muito obrigado, viu? Obrigado você. Bom estar aqui contigo. Igualmente. Obrigado, Leandro. Prazer imenso. Valeu.